Queridos, que prazer estar aqui com vocês. Podem se assentar. Obrigado, louvor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou falar com vocês sobre fé. Amém. Eu vi o Senhor já conduzindo todas as coisas aqui no início do culto, as canções, o ofertório, e é sobre fé. E você sabe que fé é um dos pilares, um dos princípios da nossa visão, uma vida de fé. Amém? E eu vou falar baseado nesse livro aqui. Maravilhoso. Quero incentivar você a ler. Ele é fininho, é prático, é rápido de ler. 5 elementos da fé. Amém? Ele é lançamento também. Ele é um livro maravilhoso. Eu peguei ele, chegou essa semana lá em casa e Deus já vinha falando comigo há alguns dias. Assim, o Espírito Santo dizia: o que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Vinha dentro de mim. E eu me tremia, eu falei: estou ouvindo a palavra. Aí sim, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E isso ficou dentro de mim. Eu fiz algumas anotações. E depois, quando eu peguei esse livro, eu falei: ai, Senhor, como Tu és bom. Tá aqui, tá pronto. Tá pronto que eu tenho que falar. Então, eu vou falar sobre isso, sobre esse livro que eu li. E coisas básicas, queridos, coisas práticas. Eu vim falar de coisas simples, de coisa prática. Você pode pensar: ah, mas a minha fé é tão pequena. Sabe que o Senhor precisa mesmo da sua fé pequena? Porque Ele faz crescer dentro de você. À medida que você vai ouvindo a palavra, ela vai crescendo. A fé vai crescendo dentro de você. Quando você está diante de uma situação que você nem imagina, como que você vai passar por ela? Você passa sendo tão gigante. Você já passou por isso? Já percebeu que você não ia dar conta de alguma coisa, mas quando você orou e se consagrou, você conseguiu passar por aquilo? Foi a fé, foi o poder de Deus sobre a sua vida que te moveu e que te fez vencedor. Lá em João diz: esta é a vitória que temos, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? A nossa fé, nós já somos vitoriosos, amém? Aleluia. E eu quero falar sobre isso, os 5 elementos que precisamos entender e praticar para vivermos uma vida cristã bem-sucedida. E é muito fácil, eu vou pedir para você repetir comigo. Primeiro é ouvir a palavra. Amém? O segundo é receber a palavra. O terceiro é crer na palavra. O quarto é falar a palavra. E o quinto é praticar a palavra. Aleluia. Vamos lá. Ouvir. Receber. Crer. Falar. Praticar. Ouvir. Receber. Crer. Falar. E praticar. Amém? Nós precisamos ter isso bem firme dentro de nós. Bem arraigado. É um fundamento. Nós precisamos ouvir a palavra. Cuide dos teus ouvidos. O que você está ouvindo? O que eu estou ouvindo? Meu Deus, eu trabalho com o público e as mulheres sentam diante da minha mesa ali de manicure e começam a falar tudo da vida delas. E às vezes, se eu não me cuidar, eu estou rindo de coisas que não são legais para mim como uma cristã. E às vezes eu estou ouvindo coisas que podem me pressionar. Às vezes eu fico 2, 3 horas diante de uma mulher e quando ela sai eu estou exausta. Meu Deus, que mulher pesada. Ela não falou fé. Ela foi pesada, ela estava tão cheia de doenças, de coisas dentro dela. E eu vinha com a palavra, e eu vinha com as coisas, mas não fluía. Porque ela estava tão fechada. Mas eu sei o que eu tenho ouvido. Amém? Eu sei ao que eu tenho me exposto. Você está aqui num bom lugar, você está exposto a uma palavra viva, que traz alegria para você, que te levanta, que te faz andar de cabeça erguida. Independente se você não sabe como vai pagar o boleto. Mas ela te faz andar de cabeça erguida. Às vezes pode, naquele dia você não ter. Mas no outro você vai ter, vai chegar. Não vai te faltar, amém? Aleluia. Nós podemos sim passar por provações. Mas nós vencemos todas elas no Senhor. Amém? Aleluia. E eu quero que você abra a sua Bíblia ali em Romanos 10, versículo 8.
Vou abrir a minha também. Aleluia. Aleluia, eu amo esse texto. Romanos 10, versículo 8 ao 10. Aqui nós vamos ver duas palavras que estão ligadas à fé: coração e boca. Vamos ler? Aleluia. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia! Aleluia! A palavra tem que estar perto de ti, na tua boca e no teu coração. Com o coração você crê para a justiça e com a boca você declara para a salvação. Amém? Você tem que guardar isso. Você tem que sempre lembrar disso. A palavra de Deus está perto de mim. Sabe, na hora da aflição, na hora que as coisas vêm e querem bagunçar o nosso dia, você tem que se lembrar. Você tem que se retirar um pouquinho. Eu não sei onde você vai estar, mas se retira um pouquinho e ore. Lembra da palavra, traz a tua memória, medita no versículo, medita num texto da palavra. Quantas vezes sobe um texto? Sabe, nós vínhamos saindo de Passo Fundo hoje e veio uma palavra no meu coração, brotou assim dentro de mim. Eu vos designei para que vades e deis fruto. Aleluia. Se você conhece a palavra, na hora que você precisa, ela vai brotar. Ela vai brotar de dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos usar o nosso coração para entender a palavra e usar a nossa boca para praticar a palavra. Amém? Não podemos nos esquecer disso. Andar em fé, querido. Hoje, quando eu acordei, o Espírito Santo me disse isso. E sabe, eu confesso para vocês que eu sou meio falha em algumas coisas. Bastante até. Mas andar em fé é como ir à academia. Há uns anos atrás eu fui, agora eu não estou indo, né? Mas, então, é muito prático o que ele me falou. Que andar em fé é como ir à academia para fortalecer os músculos. Se eu parar de ir, eu vou ficar flácida, fraca. Meus músculos não vão ter resistências. E uma vida de fé é isso, é igual. Sabe, você tem que estar em constante movimento. Em constante movimento na palavra de Deus. Porque aí você não vai perecer. Você não vai ficar fraco. É como ir à academia. Eu parei. Os meus músculos estão fracos. Então eu preciso me exercitar. Eu preciso me movimentar. Exercite a sua fé. Movimente a sua fé. Agora você me pergunta, como, Célia? Eu falei. Ouvindo a palavra. Recebendo ela no seu coração. Acolhendo a palavra em seu coração. Crendo na palavra. Falando a palavra. Praticando a palavra. Esse é o movimento, essa é a nossa academia da fé. A nossa academia da fé. Você vai lá para a academia da fé. Eu estou crendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí você vai, e você vai. É assim, essa é a academia da fé, querido. Nós precisamos nos mover nela. Nós não podemos deixar as coisas vir e nos derrubar, não. Nós temos que estar prontos, estar firmes com a palavra bem dentro de nós. E eu vou começar falando então de ouvir. O que temos ouvido, não é? Eu já falei aqui. Lá em Romanos 10, 17. Folhei um pouquinho aí que você já vai ver esse versículo. Consequentemente, a fé vem por ouvir. E ouvir a mensagem que está sendo ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós precisamos entender isso. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Sabe, se eu me expor a um jornal de TV, até no meu ambiente de trabalho, aquelas pessoas o tempo todo, eu me expondo aquilo, e as pessoas falando aquilo, eu vou começar a crer em tudo aquilo. E daqui a pouco, aquilo se torna uma base para mim. Eu vou começar a viver daquela forma. A minha vida vai ser ordenada por aquilo que eu estou ouvindo. Mas, para mim andar em fé, eu tenho que estar exposta, ouvindo a palavra. E eu posso ouvir como a palavra? Eu posso ouvir ela aqui sendo pregada. Eu posso ouvir um ensino da palavra me expondo ao rema. Aleluia! Não é mesmo?
Eu posso ouvir a palavra cantada. Sabe, tem muitas canções que são palavra pura. Você ouve uma canção do Eliezer Rodrigues, é palavra pura, né? Então, a gente precisa estar exposto, assim. Ouve os louvores, vai te edificando, vai te edificando. Edifica-se a si mesmo. Não perca tempo. Deixa a palavra, assim, assentar no seu coração, que aí nós já passamos também para a segunda, né, etapa ali, o segundo ponto. Aleluia, que é receber. E sabe que pode ser que nós estejamos em algum lugar e a palavra pregada, como está sendo aqui, mas alguns não vão receber. Mas outros vão receber. Vão acolher em seu coração. Então, cuida como você acolhe a palavra. A palavra não é minha. A palavra não é do pastor Peron e da Aninha. A palavra é de Deus. Deus e a sua palavra, ele é um só. A palavra é ele é a palavra. Não tem como desvincular, amém? A palavra não é nossa, a palavra é de Deus e ela é imutável. Essa palavra é imutável, ela é pura. Sabe, às vezes a gente fica, eu queria ouvir um profeta. Eu queria ouvir alguém vir falar e confirmar aquilo que eu estou querendo. Só que muitas vezes eu não orei e falei, Senhor, eu consagro isso diante de Ti, eu preciso fazer isso. É do Teu agrado? Né? Eu estou com esses planos, eu quero trocar de emprego. Enfim, a gente começa a cogitar coisas e a gente quer que venha um profeta e nos fale. Quando a gente poderia dispensar um tempo, estar a sós com o Senhor e com a Sua palavra. Amém? Buscando a direção. Porque quando um profeta fala conosco, ele vai falar só para confirmar o que já está aqui dentro. Ele vai falar o que o Senhor o Espírito Santo já colocou em você, já te esclareceu. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então nós precisamos acolher com mansidão a palavra em nosso coração, entendendo a preciosidade dela. Aleluia. Em Marcos 4, fala da parábola do semeador. E ali fala de vários tipos. Eu acho que vocês conhecem essa palavra do semeador. Jesus contando essa parábola, ele vai dizendo em todos os lugares que a palavra caiu e aonde que a palavra foi recebida. E teve uma semente que caiu à beira do caminho e veio Satanás e roubou. Sabe, ele não roubou porque a gente às vezes deixa perder a palavra. Mas é porque a gente não acolheu, ela caiu à beira do caminho, ela não caiu na terra fértil do nosso coração. Ela tem que cair no nosso coração e se assentar ali, para que ela dê frutos, amém? Então nós precisamos receber a palavra, nós precisamos estar conectados na palavra de Deus. E crendo, Marcos 9, 23, é precioso, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nós estávamos aqui cantando, eu confio em Ti, eu confio. O quanto eu estou confiando? O quanto você está confiando? Sabe que crer é entregar, é confiar? Ali em Marcos 9, 23. Pode colocar para nós? Aleluia. Marcos 9, 23 diz assim, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Ele estava falando sobre a cura de um menino endemoniado. Mas ele disse, se podes, tudo é possível ao que crê. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é todas as coisas. Tudo é tudo. Aleluia. O que nos resta depois do tudo? Nada. Se tudo é tudo, não nos resta nada. Então, se tudo é possível ao que crê, o que você está crendo que não é possível? O que eu estou crendo que não é possível ao Senhor e a mim? Aleluia. Aleluia. O que o Senhor quer fazer através da sua vida que você não conseguiu ainda enxergar e você duvida?
Eu tremi na base quando eu tinha que vir aqui ministrar. Não é tão fácil assim para mim, porque eu sou ministra de bastidor. E às vezes é difícil. Mas sabe, esse é um ambiente tão maravilhoso. Esse é um ambiente onde o Senhor vem e... Vamos, filha, tudo é possível. Amém? Eu só sou o canal que Ele pode usar. Amém? Porque Ele quer tocar a sua vida. Ele quer falar com você. Ele quer fazer coisas serem possíveis a você. Amém? Nada é impossível ao que crê e tudo é possível para Deus. Amém? Aleluia. Então nós precisamos crer que essa, com o nosso coração, nós decidimos coisas, nós cremos, nós liberamos coisas. E sabe, para mim liberar, eu não posso só estar crendo. Eu preciso passar para o outro passo. Eu preciso falar. Amém? Você ouve, você abre o coração e recebe a palavra, e então você decide crer. Não é assim? Eu creio de todo o meu coração, e eu me comprometo a confiar. Aleluia. Eu me comprometo a confiar na palavra de Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu era menina, eu cresci num lar evangélico. E minha mãe tinha a palavra de Deus exposta, nos quadrinhos, umas coisinhas, por tudo. Na porta da geladeira, né, na parede, a casa era muito feia, de madeira, com as frestas assim, bem grandes. E ela colava coisa por tudo, quadrinho por tudo. E lá tinha a palavra de Deus, e eu passava e eu ficava lendo. E eu fui exposta àquele ambiente. E quando a gente estava passando por necessidades, situações, ela dizia assim, vai orar, mas seca. Vai orar porque eu não tenho, mas Deus tem. E talvez, eu não sou assim tão velha, eu tenho só 40 anos, mas naquela época era muito difícil a nossa vida. E minha mãe dizia, vai orar, porque eu estava chorando que eu queria um sutiã, eu era mocinha. E mãe, ó, arrebentou, não dá mais, eu só tinha um, calor, Foz do Iguaçu. E ela, menina, vai orar, eu não tenho para te dar. E eu, ai, Jesus, tá, entrei no banheiro, no meu lugar, né? Fui tomar banho, chorei, orei e saí. Tá bom. Catei lá uma agulha, costurei eu mesma. Vai chegar? E não passou muitos dias. Uma irmã veio lá em casa. Ai, Célia, você tá aqui, eu tenho um negócio para você. Comprei para Gisela e não serviu, mas em você vai servir. 2 sutiãs. Sabe, coisas tão pequenas, mas que o Senhor ouve. A minha mãe estava me ensinando fé. Amém? Eu estava exposta desde pequena. E eu vim na minha caminhada e eu decidi crer nessa palavra. Eu decidi crer no que o Senhor tinha para a minha vida. Eu era bem focada em algumas coisas. Eu dizia, quando eu namorar vai ser para casar. E com 15 para 16 anos eu comecei a namorar o Gesiel e a gente casou. E uma vez ele quis terminar o namoro, eu falei, não. Eu comecei, isso aqui é para casar, nós vamos casar. Não aceito, eu não vou ficar aqui chorando. Não aceito, nós vamos encarar a coisa e nós vamos em frente. E sabe, a gente tem que ser decidido. Fé é uma decisão. Crer é uma decisão. Você precisa ser convicto. Você precisa ter bem firmado dentro de você o que você quer. E dentro disso, vamos lá para o quarto. Falar. Marcos 11. Aleluia. Folhei aí a sua Bíblia mais um pouquinho. Marcos 11, 22. Aleluia. E respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Aleluia! Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhe sucederá. E assim será. Aleluia! Alguns dias eu orava por alguém e eu disse, Pai, eu sei que o Senhor sempre nos ouve. Por que eu disse isso? Porque eu lembrei que Jesus dizia isso.
Jesus dizia: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. E ele orava e curava os enfermos. E quando ele partiu, ele deixou isso para nós, que nós fôssemos no nome dele e fizesse as mesmas obras, e ainda maiores. Mas eu orava e eu disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Porque eu sei que quando eu entro no meu secreto, quando eu estou orando, o Senhor fala comigo. Então ele me ouve. Não é porque naquele momento eu tinha que ser rápido, nem era para mim. Mas eu sabia que ele estava me ouvindo e que ele queria tocar aquela pessoa. Então aqui está muito claro para nós. Pode haver montanhas em nossa vida, mas se ouvirmos a palavra e se recebemos a palavra e decidimos crer no que a palavra diz, então devemos concordar e confessar com a nossa boca a palavra. E o que confessamos, assim será. E o que confessamos, assim será. Aleluia. Aleluia. Eu ouço. Eu recebo. Eu creio. E eu falo essa palavra. E eu pratico ela e ela vai acontecer. Amém? Nós precisamos andar sobre essa verdade. Esse texto é base da vida do irmão Reagan. Ele foi curado, ele declarou muito tempo essa palavra e ele foi curado. E ele viveu muitos anos, longevidade de vida. Um homem que foi declarado morto, que ia morrer. E o que nós estamos fazendo com essa palavra? Sabe, são coisas bem menores que a gente passa. E a gente está perdendo tempo de declarar a palavra. Porque a gente acha que, não, isso aqui não precisa, eu dou conta. Sabe, enquanto você dá conta da sua vida, o Senhor não pode fazer nada. Mas enquanto nós colocamos Ele na direção da nossa vida, meu Deus, quando eu deixo Ele assumir o controle, amém? Ele pode fazer grandes coisas, amém? Nós podemos fazer grandes coisas em conjunto com o Senhor. Aleluia. Um tempo atrás eu tive um sonho. E quando eu acordei, o Espírito Santo falou assim para mim: você tem que acreditar que eu posso guiar a sua vida, a vida de vocês. Sabe, é muito engraçado, eu não vou contar esse sonho. Mas quando eu acordei, eu tinha certeza e eu sabia o que ele estava me falando. Porque eu queria que o meu marido dirigisse o carro lá. E ele falou assim para mim: não, está no piloto automático. E eu: não, vai lá dirigir. Eu sei que nós estávamos no motorhome lá, naqueles carrão lá. E aí, o negócio andando sozinho. E aí eu falei: vai lá dirigir, quem está dirigindo? Ele: o piloto automático. Eu: não, é você. Ele: não, eu não vou. E aí eu acordei meio apavorada e na mesma hora o Espírito Santo falou: você tem que crer, você tem que acreditar que eu posso guiar a vida de vocês. Amém? E sabe, isso já faz 1 ano. E eu estou crendo. Eu estou crendo, porque o Senhor pode guiar. Ele pode promover para mim uma vida muito melhor do que a que eu posso. Ele pode promover para mim coisas que eu nem imaginei ainda. Muito mais do que eu penso, muito mais do que eu peço, do que eu imagino. Ele pode fazer. Ele é capaz, eu não sou. Eu não sou, sabe, por mais que eu queira dar tantas coisas às minhas filhas, eu não posso, eu sou impossibilitada. Como a minha mãe era diante de mim, na minha adolescência. Eu sou impossibilitada. Mas eu falo a mesma coisa. Vai orar, Isabela. Vai orar, Larissa. Você está orando? Vai orar e as coisas vão acontecer. Porque oração move. Amém? Oração liga coisas. Oração traz o céu para a terra. Oração muda a nossa vida. Amém? Sem oração não tem como nós termos uma vida cristã. Eu tenho que dizer isso. Nós precisamos orar mais. A cada dia, orar mais, orar mais. Se eu não orar, eu estou distante do Senhor. Oração é como comer comida. Como eu me alimentar. São várias vezes ao dia. Os nutricionistas mesmo falam, né? Que a gente tem que comer acho que 7 vezes ao dia. Nós precisamos fazer isso. Orar, buscar ao Senhor em todo tempo. Aleluia. Vamos para o 5º, praticar. Abre a sua Bíblia em Tiago.
Tiago 1. Aleluia, aleluia. Tiago 1, 22 ao 24. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aleluia! É muito claro, né? Tá tudo bem certinho ali, né? Bem claro. Não tem muito que a gente ficar explanando, mas é muito claro. Não sejamos ouvintes negligentes, mas sejamos ouvintes praticantes. Porque o primeiro princípio, o primeiro elemento ali é eu ouvir a palavra. Eu estou ouvindo, o que eu estou fazendo com ela? Eu preciso praticar. Eu preciso praticar. Sabe, as pessoas já chegam perto de mim e eu sei que não é porque eu trabalho bem. E eu não sou convencida. Eu trabalho bem, eu gosto do que eu faço. E eu sei que foi um dom que o Senhor me deu. Mas elas se assentam ali e elas, e conversam. Mas é por causa da palavra que há na minha vida. É por causa da unção, é por causa de como eu me movo, é porque eu estou sempre sorrindo. Sabe, tem dia que eu estou cheia de dor por causa do trabalho, mas eu estou sorrindo. Eu estou lá, eu sento, eu trabalho, amém? Isso é sinal de maturidade na nossa vida, aleluia. Isso é sinal de maturidade. Nós devemos nos tornar praticantes dessa palavra. Agir com base na palavra. Nós precisamos, sabe, não adianta eu pegar pela metade as coisas. São cinco coisas práticas que eu preciso aplicá-las. Aplicar todas elas na minha vida. Eu não posso deixar algo, sabe, de lado. Se eu não receber, como é que ela vai dar fruto dentro de mim? Eu preciso receber a palavra, eu preciso acolher o que o Senhor está falando. Às vezes é algo que vai doer na gente, às vezes não é algo muito gostoso de se ouvir, mas é algo necessário, amém? Para que a gente possa crescer. João 15 fala que ele poda os ramos, sabe, a poda dói, a poda parece que a gente está retrocedendo. Mas a gente não está retrocedendo. Ele está podando para quê? Deem mais frutos. Amém? Para que a gente possa dar mais frutos. Aleluia. Folheia mais um pouquinho a sua Bíblia. Volta lá para Marcos. Marcos 5, 25. Aleluia. Todos nós conhecemos essa história. Mas você vai ouvir essa história diferente hoje. Porque o seu coração está aberto para receber essa palavra. Amém? Você vai perceber todos os pontos que a mulher ouviu, ela recebeu, ela creu, ela falou, ela agiu e ela recebeu a cura dela. Amém? Esse é um exemplo muito claro desses 5 elementos. A mulher do fluxo de sangue. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou:
quem tocou em meu manto? E responderam os discípulos: veio a multidão, aglomera-se ao teu redor, e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. Sabe, ela fez coisas. Mas por que ela fez isso? Ela tinha ouvido. Nesse livro aqui, ele fala sobre esse texto. Vou achar aqui para ler para vocês. Às vezes a gente não entende algumas coisas porque a Bíblia ela foi traduzida, né, transliterada para nós. Mas lá na cultura deles, né, se explica sobre essas coisas bem mais claro do que para nós. E por que foi assim? Então, toda vez que essa mulher ela pensava naquilo, era porque ela já tinha ouvido. E eu quero ler para você a parte que explica sobre isso. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe. A fé vem por ouvir. Alguém disse a ela que ele era o Messias e que ele estava na cidade. A vida daquela mulher estava fundamentada nisso. Ela ouvira isso na sinagoga por toda a sua vida, quando liam o livro do profeta Malaquias. Em Malaquias 4, lemos que os judeus criam que quando o Messias viesse, ele traria a cura nas suas asas. Está lá em Malaquias. Olha que interessante isso. Mas para nós, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Lá em Malaquias 4 diz isso. Ao ler essa palavra asas, não pense que são asas como a de um pássaro. No termo hebraico, aqui é hanaf, que significa borda de uma vestimenta ou saia. Eu não tinha noção disso. Mas quando eu li aqui, eu falei, meu Deus. Então, para ela, fazia muito sentido que ela estava dizendo: se eu apenas tocar em suas vestes. Ela tocou nas bordas ali da saia de Jesus e ela foi curada. Porque ela ficou declarando, ela ouviu sobre ele lá na sinagoga, que quando ele viesse, e aí de repente ela ouviu as pessoas dizendo: o Messias, Jesus está aqui. E ela, eu preciso chegar até ele. Ela começou a declarar aquilo, eu preciso chegar até ele, eu preciso chegar até ele. E ela então tocou nele e imediatamente ela foi curada. Como é maravilhoso isso. Meu Deus, como é maravilhoso. Uma vez que ela ouviu, querido, uma vez que nós ouvimos a palavra, se nós acatarmos desta forma, o que Deus pode fazer na nossa vida? Amém? O que nós podemos, mover? É cura que eu preciso? É um trabalho? É um emprego? O que é que eu preciso? É uma restauração, financeira? Eu não sei. É uma restauração sentimental, meu casamento, enfim. Tantas coisas que nós podemos declarar a palavra do Senhor e crer que Ele pode fazer. Eu preciso ir lá e me fundamentar nisso. Ela estava fundamentada no que ela tinha ouvido na sinagoga. Qual é a área que você precisa de fundamento? Tem aqui. Procura, tem aqui. Tem aqui. Nós precisamos procurar essa base e declarar ela. Por um tempo eu declarava: e o meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades em glória. E eu declarava, eu tenho muitos testemunhos. E quando eu vi, as coisas vinham chegando. O mais fresquinho. Eu vou dar um testemunho bem fresquinho para vocês. Desde que nós ouvimos falar que iria ter escola de ministros em Caxias do Sul, a gente começou a orar. E eu cheguei diante do Senhor, fui orar.
Falei, então, Senhor, eu estou aqui, tu conhece a minha situação. Eu não tenho condição, assim, né, para esse recurso agora. Mas eu estou semeando um rema. Eu fui bem, assim, diretona para o Senhor. Eu estou semeando um rema, eu quero colher uma escola de ministros. Senhor, provê para nós, provê um mantenedor para nós. Porque nós precisamos, nós não vamos dar conta sozinho. Nosso orçamento, querido, há muito tempo eu parei de fazer conta. Eu não estou dizendo que você tem que ser negligente, eu não sou negligente quanto a isso. Eu sei as nossas despesas mensais, como que é a nossa vida, a gente não extrapola, mas eu não fico presa naquilo. Amém? Nós estamos dando passos que não estamos presos na nossa condição. Nós estamos dando passos porque nós cremos no Senhor. E nós cremos que Ele é a nossa provisão. Então nós começamos a orar, e eu e meu esposo orando. E num certo dia até a reunião, e eu orando de manhã, veio uma confirmação no meu coração. Mas assim, o fulano vai ser o mantenedor. Ai, Jesus, amém. Só que eu não falei para o meu marido, porque eu fiquei com medo de falar. Será que é coisa da minha cabeça? Só porque eu sei que ele tem condição? Eu pensei isso na hora. Ele tem condição financeira? Será que... Não, mas Senhor, tá... E eu fiquei numa luta comigo o dia inteiro. E o meu marido orando também de manhã, que nós dois estávamos juntos orando, ele teve a mesma palavra dentro dele. O fulano vai ser o mantenedor. E ele ficou quieto também. Não vou falar agora para a Célia, né? Muita pretensão minha dizer isso, mas vou ficar quieto. Aí, de noite, teve a reunião e o pastor Silvio falou assim, quem é professor do Rema, quem é ministro, você precisa fazer a escola de ministro, é um pré-requisito. Viu, pastor Gesiel? Porque você ingressou há pouco tempo, né, de professor, você precisa dar teus pulos, ele falou. E o Gesiel, aleluia, eu vou fazer. Aí, viemos embora. E nós tínhamos um almoço marcado com esse irmão, já há mais de um mês marcado o almoço na casa dele, e era no domingo seguinte. E nós fomos no domingo seguinte na casa dele, e nunca tinha ido, cheguei lá, nossa, que lindo e tal, e conversamos e almoçamos, e eles, uns queridos, simples, muito queridos conosco. Aí nós, vamos embora. Ele, não, vocês não vão embora agora não, tenho algo a dizer para vocês. Na quarta-feira, o Senhor me falou que eu seria o mantenedor. Aí a gente começou a rir. Ele, então eu quero dizer para vocês que eu vou ser o mantenedor de um de vocês. É de um. Mas vocês veem aí, enfim, né? E aí eu preciso obedecer ao Senhor. Falei, amém, muito bom, eu vou dizer algo para acrescentar a sua fé. O Senhor falou comigo também na quarta de manhã que você seria o nosso mantenedor. E aí ele começou a rir, ele e a esposa dele começaram a rir e falaram assim para nós, amém, é Deus confirmando tudo. Porque ele também não queria agir baseado em emoção, mas ele ousou crer que era o Senhor. E aí nós com aquele medinho bobo, né? Tipo, será? E era ele mesmo, muito claro. E a gente recebeu. Sabe, nós precisamos crer, nós precisamos declarar e nós precisamos crer no que o Senhor está falando. Muitas vezes a gente não crê no que o Senhor está falando porque a gente pensa que vem daqui da nossa cabeça. Mas sabe, Deus não vai falar na sua cabeça, Ele vai falar no seu coração. E Ele nunca vai falar algo que vai te diminuir, que vai te machucar, que vai te ofender, te menosprezar. Ele sempre vai falar algo que pode sim que tenha alguma exortação para a sua vida. Mas Ele vai dizer algo sempre assim, te levantando. Nunca, você não é capaz. Ele vai dizer, meu filho, você é capaz, eu te dou condições para isso. Amém? Ele vai falar coisas para nós e nós devemos confiar no que Ele está falando. Nós precisamos crer. Sabe, a palavra de Deus diz 4 vezes na Bíblia. 4 vezes diz, o meu justo viverá pela fé. Será que é importante? Se você quiser anotar, eu vou dizer para você. Hebreus 10, 38. Abacuque 2, 4. Romanos 1, 17. E Gálatas 3, 11. 4 vezes diz lá. E não foi o mesmo autor. O meu justo viverá pela fé.
Porque está escrito, o meu justo viverá pela fé. Quem é o justo? Nós somos justos. Nós somos justificados diante de Deus através do sangue de Jesus. Nós somos os justos que precisamos viver pela fé. A fé é um estilo de vida. A fé você transmite. Lembra que Paulo diz lá em Timóteo? Eu acho que eu anotei. 2 Timóteo 1,3,7. Eu me lembro da fé da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, Timóteo. E eu vejo ela em você. Uma fé que é transmitida. Você precisa viver pela fé e transmitir esse legado para os seus filhos. Você precisa transmitir a fé para as pessoas que estão ao seu redor. Elas vão ouvir fé da sua boca e elas vão crer. Amém? Porque talvez elas não tenham uma Bíblia em casa. Mas você pode ser uma Bíblia viva. Você pode ser uma Bíblia andando por aí e falando. A sua roupa talvez pode ter um versículo bíblico. E a pessoa vai ler. Amém? Então, a nossa fé tem que ser transmitida para os outros. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, quer chegar diante de Deus, chegue com fé. Não chegue, Senhor, eu sou o caco da telha que raspou Jó. Senhor, eu não sou merecedor, eu sou pecador, indigno. Você mesmo está te derrubando assim, sabe? Porque você não ouviu isso de Deus. O que você ouve de Deus? Filho amado. Filho amado. Ele sempre vai te tratar como um filho. Porque ele deu o filho dele para trazer todos os outros filhos. Amém? Nós precisamos crer nisso. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha amada. Eu preciso chegar confiante diante do meu Pai. Eu não posso chegar diante dele com medo, ou com pena de mim, ou com autocomiseração. Eu tenho que chegar diante dele confiante. Eu tenho que chegar diante dele convicta de que ele é o meu supridor, de que ele é o meu pai, de que ele tem o melhor para a minha vida, de que ele me escolheu para um propósito, de que nele eu posso fazer, de que nele eu posso ir, de que nele eu posso confiar que tudo será feito. Amém? Tudo será alinhado. Aleluia. E eu quero dizer para você, lá no grego, o significado de fé é pistes. Pistes significa persuasão, certeza, convicção. A fé bíblica é isso, querido. Ela está dentro de nós, ela é uma firme convicção. Amém? Guarda isso no seu coração. Fé é uma firme convicção que habita dentro de você. E você precisa fazer ela crescer. E você precisa transbordar em fé. Você precisa proclamar para os outros. Você precisa exercer todos os dias. Deus quer que todos os dias a gente medite na palavra. Ele disse isso lá para Josué. Sabe que eu não queria estar na pele de Josué. Ele tinha que substituir Moisés. E acho que até ele mesmo não acreditava muito. Aí o Senhor falou por várias vezes: seja forte e corajoso. Deus falou isso para ele: seja forte e corajoso, né? E foi instruindo ele: não tenha medo. Fé, convicção, a gente precisa se mover dessa forma. Todos os dias ele disse para Josué: medita nessa palavra dia e noite. Medite, sabe, às vezes mesmo cansado, a gente, ai Senhor, obrigado Pai, obrigado por esse dia, mesmo que você esteja cansado, dê a Ele um louvor de gratidão. Obrigado, Senhor. Eu te rendo graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor me guardou nesse dia, porque o Senhor me deu vida, o Senhor me trouxe provisão. Nós precisamos todos os dias andar em fé e orar e agradecer e declarar: amanhã será melhor. Amanhã eu vou conseguir o que eu não consegui hoje. Amanhã eu vou crescer em graça, em sabedoria, em discernimento. É assim que o Senhor nos chama para fazer. Aleluia. Com o meu coração eu creio para a justiça. E com a minha boca eu confesso para a salvação.